E agora já estamos ao vivo no Instagram e hoje nós vamos falar sobre imunidade emocional. Claro que sempre relacionando com o poder do movimento. O que o movimento pode fazer em qualquer assunto, né, em relação à área da sua vida. Sempre quando uma live, sempre, qualquer assunto que eu vá falar, qualquer um, sempre vai estar ligado a alguma coisa ao poder do movimento. Como o movimento pode transformar a nossa vida e fazer com que a gente consiga ter uma vida muito mais feliz emocionalmente. Então hoje vamos falar sobre imunidade emocional. O que será imunidade emocional? A gente sabe muito bem o que é imunidade. Acho que todo mundo sabe, ainda mais nessas épocas de pandemia, nessas épocas em que a gente está preso em casa, a gente está totalmente mais ligado em imunidade. Uns falam que quem tem mais imunidade consegue passar melhor por uma crise, ou então se pegar o coronavírus. Outros falam que não adianta muito, né? Tem muitas vertentes que falam se a imunidade dá certo ou não dá certo nessas horas de pandemia. Mas uma coisa é certa, nunca se falou tanto em imunidade. E eu acho que a partir desse ano de 2020, nunca mais a gente vai deixar o assunto imunidade tão longe da gente. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão pensar em trabalhar a sua imunidade, a imunidade física, né? Mas não existe só a imunidade física, existe imunidade emocional também. Esse é o nosso tema. Mas aí, para a gente chegar à imunidade emocional, vamos pensar o que é imunidade física. Um assunto que já está tão debatido hoje em dia em todas as famílias. Imunidade é aquilo que o nosso corpo produz, né, para ele poder se defender de ações externas, de vírus, de qualquer bactéria, né? Ou seja, o nosso corpo se defende das ações externas para que a gente fique saudável, para que a gente possa, né, sobreviver. Deixa eu ligar aqui a bateria, porque está me avisando que a bateria está fraca. Vamos lá, eu esqueci de ligar. Agora sim está ligado. Então vamos lá. Então a imunidade física, né, é aquilo que o nosso corpo tem, uma proteção que o nosso corpo tem para poder lidar com algumas doenças, com alguns organismos que entram no nosso corpo. Ele vai lá, tem uma série de defensores do nosso corpo que vai lá e briga contra esses organismos, e aí a gente, né, estabelece a nossa saúde, né? Quando nós estamos debilitados na imunidade, o que acontece? A gente vem a adoecer e, se não cuidar, vem a deixar essa vida, né? Enfim, a imunidade é uma coisa muito importante. A imunidade física. Existe a imunidade física inata e anata, né? E adquirida. Inata e adquirida. Eu não vou entrar nesses assuntos da imunidade física, né? A imunidade do nosso corpo, nem na inata, nem na adquirida. Mas eu vou pegar o tema da inata para poder começar a falar sobre a imunidade inata, para poder começar a falar sobre a imunidade emocional. Tem tudo a ver com as emoções. A imunidade também tem a ver com as emoções e não só com a parte física, com a nossa doença física. Mas a imunidade também tem muito a ver com a nossa parte emocional. O que seria a imunidade emocional, né? Aí eu vou perguntar para vocês. Você já teve alguma situação na sua vida em que você passou e de repente aquela situação não caiu muito bem no seu mundo mental e você sofreu algum tipo de dor, algum tipo de queda emocional, você começou a sofrer por aquela situação? Já teve alguma situação? Deixa eu dar um alô aqui. Já teve alguma situação nesse sentido? Todos nós temos, né? Todos nós temos alguma coisa que acontece na nossa vida que a gente não estava esperando, ou então que a gente queria muito que fosse de uma forma e foi de outro jeito. E dependendo da pessoa, a pessoa vai sentir mais dor emocional ou menos dor emocional. Dependendo da quantidade de dor emocional, da intensidade de dor emocional que a pessoa sentir, isso pode ser enraizado lá no inconsciente da pessoa, pode ser enraizado na mente da pessoa, e ela pode
criar traumas, ela pode ficar com medo de muitas coisas, ficar com medo de progredir, ficar com medo de enfrentar algumas coisas na vida. Então, quando você passa por uma situação em que essa situação te enfraquece, né, e você não está com a sua imunidade emocional em cima, o que acontece é que você pode sofrer as consequências também de ficar doente emocionalmente. Isso é muito comum até, principalmente hoje em dia. Quem é que não conhece alguém que está sofrendo por ansiedade nessa época? Quem é que não conhece nenhuma pessoa que nesse momento está sofrendo algum tipo de dor emocional por falta de dinheiro, pela crise que está de viver sempre quase 100% dentro de casa, né? Pela crise até no casamento. Há uma estatística que nessa pandemia os divórcios, né, as separações aumentaram demais. Por quê? Pelas dores emocionais. As pessoas não estavam acostumadas a conviver tanto tempo juntos. E aí, quando convive, existem os conflitos. E para administrar um conflito estando 100% juntos, é mais difícil. As dores acontecem, isso daí pode acabar até em separação. Isso no caso dos casais. Existe também o conflito entre pais e filhos, porque os filhos estão direto em casa, né? Estão estudando em casa, então existem os afazeres de casa da mãe, do pai, e de repente os filhos estão lá também, né? Para poder cuidar, para poder ajudar nas lições. Isso também pode causar dores emocionais, né? Qualquer situação, né, que a gente passe, que exija uma intensidade maior da nossa parte, né, e isso a gente não está preparado, causa uma dor emocional. E se a gente não está imune a isso, o que vai acontecer é que a gente vai adoecer emocionalmente. Nunca foi tão grande a procura por psicólogos como agora, mesmo online, né? Os psicólogos estão atendendo online, estão com a agenda cheia. Por quê? Porque nessa época, todo mundo está em casa, a dor emocional do financeiro, a dor emocional familiar, a dor emocional das coisas que não consegue conquistar, da prisão até mesmo, de ficar dentro de casa e não ter liberdade de ir numa festa, se divertir e tudo mais. Tudo isso está fazendo com que as pessoas adoeçam emocionalmente. E se não cuida da imunidade emocional, aí não tem jeito. Aí você tem que remediar ao invés de você se preparar para não ficar doente. Mas como eu sempre coloco o fato, né, do poder do movimento, do que o nosso movimento pode fazer para contribuir na nossa vida, ser muito mais feliz, muito mais com uma regulação de emoções que deixa a gente muito mais completo, aqui também cabe a dor emocional e a imunidade emocional. Eu vou falar como eu comecei a falar, quando eu comecei falando sobre a imunidade emocional, eu falei da imunidade emocional inata. O que seria isso? Imunidade emocional inata é o que aquelas pessoas que enfrentam uma situação e acabam não adoecendo emocionalmente, o que elas têm. Elas têm um suporte psicológico, um suporte de força interior para suportar situações em que para umas pessoas seriam dores emocionais, sofreria muito emocionalmente, e nessas pessoas que têm uma imunidade emocional inata já dentro delas, elas têm força interior para poder enfrentar essas situações. A força emocional inata, ela faz com que você possa passar por qualquer situação ou por situações muito graves para algumas pessoas, e no seu caso você acaba se saindo sem nenhum reflexo de uma doença emocional. Então essa é a dor emocional inata, quando você tem força interior para você lidar com as situações. Agora vem o poder do movimento. Como é que você faz para poder você conseguir conquistar essa dor, essa imunidade emocional inata, que é possível sim. É possível você aumentar a sua imunidade emocional, e quando um acontecimento na sua vida vier a lhe abater, tentar te abater, você está com força interior suficiente para que você tenha essa força emocional, essa imunidade emocional inata, e aquilo que aconteceu não te afete tanto.
Eu acho que é justamente isso que faltou na época que começou a pandemia. As pessoas estavam tão despreparadas emocionalmente que quando veio a pandemia, todas as situações que aconteceu para tirar da rotina normal fez com que as pessoas não conseguissem suportar. Foi muito rápida a caída das pessoas, as dores emocionais, a doença emocional chegou muito rápido em todo mundo quando começou a pandemia. As pessoas não estavam preparadas. Nós, seres humanos, nós passamos por vários estágios nos estágios da humanidade. E o que a gente não se preparou nesses últimos anos, o que a gente não se preparou nesses últimos anos, nessas últimas décadas, foi para lidar com as nossas dores emocionais. Parece que cada vez aumenta mais. As pessoas eram muito mais fortes antigamente, né? Cada ano que passa, as pessoas são muito mais vulneráveis aos acontecimentos. Isso acredito porque existe muito mais desejo de conquistar as coisas, existe muito mais medos também, existe muito mais receios, existe um futuro incerto. E esse ano foi um futuro mais que incerto, né? A gente ainda não sabe nem como vai ser o ano de 2021. E pensando aqui, mesmo que haja uma vacina, e depois? Será que depois dessa vacina não haverá uma nova fase, um novo vírus? Então o que eu acho é que o que a gente tem que cuidar agora mesmo são de dois tipos de imunidade. A imunidade física, para que a gente consiga manter a saúde física forte, para que alguma coisa que venha dentro da gente não nos abata. E também a imunidade emocional, para que a gente consiga lidar com as crises, com as situações. E aí, diante das situações, a gente tem uma força emocional, uma força interna grande, para que qualquer coisa que aconteça, a gente busque soluções ao invés de pensar nos problemas. Foi o que aconteceu com a grande maioria das pessoas. Até mesmo quem não teve problema financeiro, teve dores emocionais também. Pela prisão que teve, pelo convívio que teve a mais com os familiares. Sempre acontece conflitos. E o que o ser humano não se preparou é para lidar com conflitos. É o que mais a gente tem na nossa vida, é conflitos. Então, uma maneira, como sempre eu coloco o movimento, né? Uma maneira de você desenvolver a sua imunidade emocional é você lidar com o seu corpo, é você lidar com os seus movimentos. Agora tem um detalhe. Né? Esses dias teve uma pessoa que entrou em contato comigo, foi um fato muito marcante para mim. A pessoa ela relatou para mim no Messenger, né? Ela relatou, né, que foi muito bom ela ter visto um vídeo que eu tinha postado, que ela estava com uma depressão profunda, estava pensando em se matar. E o vídeo que eu coloquei sobre o tempo, sobre o passado que não pode influenciar na gente, aquele vídeo motivou ela a ter mais força de vontade e tentar esquecer a culpa do passado que ela teve. Ela contou um pouco da história dela. Né? A única coisa que eu falei é que ela não precisava sentir culpa, porque ninguém é culpado de nada. Né? Então, aí eu também falei para ela ver alguns outros vídeos. Tinha acabado de dar uma live, foi na terça-feira inclusive, pedi para ela assistir a live. E a boa notícia é que 2 dias depois ela posta e ela me manda mensagem falando que ela já estava se recuperando das dores dela e ela já estava querendo seguir em frente porque os vídeos ajudaram muito ela. Ou seja, ela criou uma imunidade àquela dor que ela já estava sentindo. Ela criou uma imunidade para futuras dores que virão para ela. Isso porque ela começou a pensar mais no corpo dela, na maneira de mover o corpo dela, na maneira de sentar, na maneira de se posicionar, na maneira de se colocar. E aí esses dias eu vi, né, uma foto dela na academia malhando. E aí eu até mandei uma mensagem para ela que fiquei muito feliz por ela estar se recuperando, porque ela estava pensando em se matar. Né? Ela mandou a mensagem para mim. Que ela estava, na hora que ela viu o meu vídeo, falando sobre o passado, ela estava pensando em se matar. E aí ela mandou uma mensagem para mim falando que foi uma mensagem de Deus, porque, enfim, ela mais ou menos ela quis dizer que foi uma mensagem que parece que ela tinha recebido, porque nessa hora ela começou a refletir mais sobre o que estava acontecendo na vida dela, que ela não podia ser interferida pelo passado. Ou seja, eu ajudei ela a criar uma imunidade emocional para a dor que ela estava sentindo. E essa imunidade foi crescendo e ela conseguiu viver no dia a dia dela com a dor dela e cada vez apagando mais a dor que ela tinha.
Isso foi imediato. Porque para a gente poder tirar uma dor de uma pessoa, não pode ser através do mundo da subjetividade, às vezes. Às vezes a pessoa precisa tirar uma dor rápida, porque ela está sentindo aquela dor e aquilo está muito intenso. Não dá tempo de dias e dias. E a maneira mais rápida que eu uso para ajudar as pessoas é através da consciência do próprio movimento, de usar os movimentos para regular as emoções. E essa maneira que tem de regular as emoções através do movimento é exatamente imediato. Com uma conversa, já é a segunda pessoa que com uma conversa eu tiro da depressão profunda. Né? Teve uma outra pessoa também o ano passado que foi a mesma coisa. Na verdade foi no começo desse ano, foi a mesma coisa. Conversei com essa outra pessoa fazem cerca de 15 dias e já tinha se curado completamente, né, da depressão. Mas foram 2 conversas só que eu tive com essa pessoa. Saiu de um estado em que não saía mais de casa, estava preso, não queria sair para lugar nenhum. E de repente, com 2 conversas e com alguns exercícios, essa pessoa saiu de casa, começou a se tratar porque tinha uma doença que achava que era autoimune, né? E foi diagnosticado como uma doença autoimune. E aí eu não podia fazer nada com a doença, porque pelo que o diagnóstico que os médicos deram, era incurável. Então eu não podia fazer nada pela doença. Eu podia dar esperança para a pessoa poder lutar. Então ensinei alguns movimentos corporais, ensinei algumas coisas que poderiam dar força interior para a pessoa. E o que acontece é que 3 dias depois dos exercícios, a pessoa marcou todos os fisioterapeutas de novo, começou a fazer fisioterapias, começou a fazer algumas coisas. 1 mês depois disse para mim que já tinha largado uma bengala que necessitava. 2 meses depois falou que já não estava mais em depressão nenhuma. Na verdade, foi 1 semana depois já não estava mais em depressão. E aí, esses dias, 6, 7 meses depois, ela falou que a força que ela teve naquele dia, né, naquelas conversas, fez ela ir atrás de tudo que ela precisava e acabou que o novo diagnóstico é que não era uma doença autoimune. Essa pessoa poderia ter se matado por um diagnóstico errado. Caiu na depressão, né, e essa depressão ia matar essa pessoa por um diagnóstico errado de uma doença autoimune que ele não tinha. E aí o que aconteceu? Com as conversas e com os exercícios que eu passei, ele criou uma imunidade emocional para ter forças contra a doença autoimune. Depois de muitos exames e muitas coisas, depois que já tinha saído da depressão, percebeu-se que não era uma doença autoimune, que era uma doença que dava para ter cura, que dava para ser tratado e ele não ia morrer por causa daquilo. Ou seja, a imunidade emocional salva vidas. Né? Ela te dá força para suportar os reveses da vida ou então até doenças que você está passando. Né? Então a doença, a imunidade emocional muitas vezes é tão importante quanto ou é igual à imunidade física. Porque você aumenta a imunidade física, a sua defesa do seu corpo, quando você tem imunidade emocional. Quando você tem mais força para lutar pelas suas coisas que você quer, que você deseja, ou quando você quer eliminar uma dor. Muitas vezes a pessoa não tem nenhuma dor, não sofre de nada, mas ela deseja alguma coisa para a vida dela. E a vida não dá as coisas para a gente exatamente no momento que a gente quer. Né? A vida às vezes dá as coisas para a gente no momento que a gente está preparado para receber aquilo. E esse tempo a gente não consegue entender muitas vezes. Então a gente começa a sentir dor por não conquistar aquilo que a gente deseja. A gente cai, a gente acha que não vai conseguir, a gente fica triste. E isso faz com que você fique mais longe do seu objetivo. Mais uma vez, ter fortaleza emocional, ter imunidade emocional para enfrentar o tempo que vai durar você conquistar o que você quer, é necessário também. Você precisa de imunidade emocional para enfrentar desde uma pequenina dor até uma dor imensa. E essa imunidade emocional que eu prego vem do poder do movimento, de você regular as suas emoções para abastecer sempre a sua mente com sentimentos e emoções positivas, de força, coragem, determinação. Porque essas emoções, elas irão abastecer o seu cérebro, estarão lá quando você precisar. O cérebro não dispensa coragem. O cérebro não dispensa resiliência. O cérebro não dispensa força de vontade.
Quando através dos movimentos, das técnicas que eu tenho, que eu ensino, você aprende a fazer movimentos no seu dia a dia para abastecer a sua mente com força, de vontade, coragem, persistência, o cérebro ele não é um lugar onde chega esses sentimentos e de repente vai embora. Não, ele segura. A cada dia que você vai abastecendo, você vai ficando mais corajoso, e aí quando vier uma queda, que poderia ser uma queda, você está preparado, né? Então a imunidade emocional que eu proponho a imunidade emocional que eu proponho, ela vem do fortalecimento do crescimento da sua força interior para qualquer situação da sua vida. É como se você tivesse uma armadura na sua mente, em que os sentimentos e os pensamentos negativos eles não têm como entrar. O seu corpo faz isso, os seus movimentos faz isso. A maneira como você pisa no chão, a maneira como você senta, a maneira como você anda, a maneira como você fala com as pessoas, a maneira como você se expressa, vai te fortalecer ou vai te enfraquecer. Isso é você quem escolhe, né? Isso é você quem escolhe. Existe uma outra vertente também que eu estou desenvolvendo agora, que eu já uso há muito tempo, mas eu estou colocando também para poder ajudar as pessoas. Além do movimento corporal e das posturas, além de saber lidar com os movimentos corporais e com a postura, para poder fortalecer, para poder ter força interior, também tem uma coisa, eu ajudo as pessoas também a começar a mudar os padrões de pensamento. Padrão de pensamento é uma coisa que enfraquece muito a sua imunidade. Muito. Os padrões de pensamento, já tem outros vídeos que falam disso, inclusive hoje eu coloquei um no YouTube, né, falando sobre padrões de pensamento. O padrão de pensamento, ele mostra para qual lado você está pendendo, se é para o positivo ou se é para o negativo. E aí tem maneiras de identificar quais são os seus padrões de pensamento. E dependendo dos seus padrões de pensamento, você não tem por onde correr, você não consegue pensar de uma maneira positiva na vida se você tem um padrão de pensamento negativo. A não ser que você comece a trabalhar os seus movimentos, né, e as suas posturas, para que tenha carga de sentimentos e emoções positivas. E também, se você quiser que isso se torne mais rápido ainda, você começa a entender sobre padrões de pensamentos. Os padrões de pensamentos, eles têm você começa a perceber quando você conversa com a pessoa. Quando uma pessoa conversa com você, você percebe se no vocabulário dela tem mais palavras que deixam ela forte ou mais palavras que deixam ela mais para baixo, mais fraca. E todo mundo tem um vocabulário específico, único, daquela pessoa. E esse vocabulário vai fazer com que ela mesma enfraqueça ou se fortaleça. Então, movimento corporal, né, para fortalecer as emoções e padrões de pensamentos adequados, que é a união de corpo e mente, fazem com que as pessoas tenham uma imunidade emocional. Observe as palavras que saem da sua boca, além de observar os seus movimentos. Muito frequentemente, quando as palavras que saem da boca, quando o vocabulário ele é recheado de palavras que enfraquecem, a postura e movimento e a falta da consciência do corpo também acompanham. É quase que, não digo que é impossível, porque impossível não dá para pensar. Impossível é uma palavra que também não existe no meu dicionário. Impossível é uma palavra enfraquecedora. Está difícil é uma palavra enfraquecedora. Não consigo é uma palavra enfraquecedora. Todas as palavras têm que ser banidas de um vocabulário. Então, quando você conversa com uma pessoa, você consegue perceber através das palavras dela qual é o padrão de estrutura mental que ela tem, de estrutura de raciocínio que ela tem. E através dessa estrutura de raciocínio, ela nunca terá chance de progredir. Então, o que nós precisamos é mudar os movimentos e mudar a estrutura de raciocínio dela. Mudando isso, é infalível. Não existe um ser humano na vida que passe por esse processo de reavaliar e mudar as suas estruturas de pensamento, né, estruturas de raciocínio e também os seus movimentos corporais. Não existe um ser humano que passe por isso que não tenha forte imunidade emocional, né?
A imunidade emocional faz com que a imunidade física se fortaleça também. E mais do que isso, você começa a degustar a vida, você começa a realmente aproveitar a vida. Você começa a viver e não a sobreviver mais. Você não passa mais a correr atrás de um prejuízo. Você passa a colher os frutos de viver. Essa é a maneira mais rica de se viver. Mesmo quando você está passando por uma situação que para muitos não seria boa, você mesmo assim colhe os frutos de viver. Porque viver é viver. Independe se está bom ou se está ruim lá fora, você está vivendo. Então já tem que colher os frutos de viver. Só que isso quem vai determinar vai ser seus movimentos, que tipo de movimento que você faz, o quanto consciente e quanto você manda realmente, comanda os seus movimentos para ter força mental, e também como você lida, como é a sua estrutura de raciocínio, a sua estrutura mental de formação de raciocínio. Essas duas coisas têm que ser acertadas na vida de uma pessoa. E se você consegue acertar essas duas coisas, essa pessoa será, pelo resto da vida, imune emocionalmente. Pelo resto da vida. Então, a imunidade emocional, ela faz esse quase que um milagre. Mas não é milagre nenhum. É simplesmente a habilidade humana. Né? É simplesmente uma coisa que não foi dito para nós na nossa escola, não se ensinou nas escolas, não tem curso sobre isso. Ninguém, nem nos amigos não falam sobre isso. Não existe um aperfeiçoamento sobre isso. Né? Então, a gente precisa começar a se desenvolver emocionalmente. A gente precisa começar a se fortalecer emocionalmente. Criar imunidade às situações. Porque veja, você vai passar uma vida inteira e não vai ter jeito. Sempre. Sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer que pode te afetar. Ou uma doença, ou uma coisa que você quer conquistar e ainda não consegue, ou mesmo alguém que te fala alguma coisa e você não gosta. Nossa, quantas vezes já vi pessoas que ficam iradas, muito nervosas, ou então chateadas, magoadas com o que uma outra pessoa falou dela. Isso é falta de imunidade emocional. Quando você fica chateado com uma pessoa por algo que ela te falou, quando você fica raivoso por algum acontecimento, quando você fica raivosa por alguma coisa que alguém falou, isso é falta de imunidade emocional. É você que não está fortalecida por dentro para poder suportar aquilo que vem de fora. E eu volto a dizer, a imunidade emocional ela é conquistada por dois grandes fatores. Regulação da emoção através dos movimentos e você saber estruturar bem, você saber ter uma boa estrutura de raciocínio, de padrão de pensamento. Quando você faz essas duas coisas, é impossível você não ter imunidade emocional. Eu digo, a única coisa que eu falo que é impossível é essa. É impossível você não ter imunidade emocional. Porque você trabalha muito correto para você ter emoções positivas, emoções de fortalecimento, tanto do corpo quanto da mente. É o real equilíbrio corpo e mente. Você precisa equilibrar o seu corpo e a sua mente. Porque você não é só um ser mental. Não adianta você ficar só nos estudos, mentalmente falando, tentando decorar coisas boas, tentando colocar pensamentos bons. O seu corpo, ele é catalisador. Ele faz com que a coisa flua muito mais rápido e ele estabiliza as emoções fortes no seu cérebro. Então, quando você aprende a movimentar o seu corpo de uma maneira que você tem emoções, que você manda emoções fortes de força, de vontade, de persistência, resiliência para o seu cérebro, você automaticamente ganha uma imunidade emocional. Vou voltar a dizer, quem foi que nunca se chateou com alguma coisa na vida? Quem foi que nunca ficou bravo com alguma coisa na vida? De quem quer que seja, não importa. Da onde veio a raiva, da onde veio a ira, da onde veio a chateação, da onde veio a mágoa, da onde veio o abandono, da onde veio o que você quiser colocar o que você quiser pensar de negativo ou de queda emocional que possa ter feito em qualquer ser humano, é por falta, só aconteceu isso por falta de imunidade emocional.
Porque não estava fortalecido para poder lidar com as situações externas. Porque quando você tem imunidade emocional, a situação externa é só um acontecimento. É mais ou menos uma estatística que lhe vem para você conseguir equilibrar-se no jogo da vida. A emoção, ela não pode vir do externo. Ela vem e você aceita se você quiser. Se você quiser ficar irado, eu conheço muitas pessoas que adoram ficar bravas. Existe um vício, sabe? Num dos meus livros eu escrevi sobre isso. Existe um vício de cortisol. Cortisol é um hormônio, né, que quando você passa estresse, você fica estressado, né? E aí algumas pessoas ficam tão estressadas, às vezes na infância mesmo, ou então já nasce com uma dependência, assim, já é até começa com autoafirmação. Não, precisa se autoafirmar, precisa se colocar, e isso vira estresse, vira produção de cortisol, e vira uma dependência química do cortisol, e aí a pessoa sempre fica brava, e isso é falta de imunidade emocional, porque essa braveza, esse se interferir pelo externo, não é? Ele é quando você fica reativo e não ativo. Você não age, você reage. A reação não é ruim. O fato de reagir não é ruim. Eu vou citar um exemplo para vocês. Se você for jogar ping-pong, por exemplo, uma brincadeira, né? Mas se você for jogar ping-pong, você reage a todo instante. Você age por reflexo, né? Se você for um bom jogador, né? Você vai jogar xadrez, as suas atitudes são quase que são reflexas, mas não é. O xadrez já é um pouco diferente, não é puramente reflexo, mas é uma atitude mental pensada muito rápido. É uma estrutura de pensamento muito rápido em relação à direção de uma solução. É o que eu falo sobre estrutura de pensamento, né? E eu estudo estruturas de pensamentos, além do corpo, né? Além da regulação das emoções através do corpo. Então, quando você pode ser reativo, mas você tem que ter no reativo já embutido, né, a sua ação, igual um jogador de xadrez. Você age de acordo com as emoções e com o resultado que você quer ter. Você é imune emocionalmente. Então você reage, mas você reage já articulando para que você sinta o que você quer sentir. Mas para isso, não é fácil assim, não é falar, eu vou pensar nisso e de repente eu serei uma pessoa articulável, né? Eu vou ser uma pessoa, que legal, eu vou ser uma pessoa articulável, de repente eu vou ter reflexos de bondade para tudo que falam para mim. Não é assim, não é mental, é físico. Então, quando você tem que fazer um trabalho físico, trabalhar os seus movimentos para ter... existe técnica para isso, para que você possa trabalhar os seus movimentos para que eles produzam emoções fortes de força, de coragem, de determinação, né? de beleza, de beleza no sentido de ver a vida de uma maneira diferente, né? E aí, quando você vai trabalhando isso, vai alimentando a sua mente dessa força. E automaticamente, quando alguma coisa vem, você já age, que parece uma reação, porque é muito rápido, mas você já age com essa força interior. A força é que vai, não é a fraqueza interior, não é a doença emocional que você já está dentro de você. As pessoas estão muito doentes emocionalmente, né? A imunidade emocional está lá embaixo. Então as pessoas ficam doentes emocionalmente. Por isso que muita gente fala, foi um pingo no copo já cheio. Porque esse copo cheio é cheio de dor emocional. Já está doente. Já não tem imunidade mais nenhuma. Aí uma coisinha que fala já explode, já se magoa, já sente muito. É porque falta imunidade, falta força interior. E a força interior, né, ela pode ser conquistada com toda certeza. Eu tenho plena convicção. Plena convicção. E eu tenho já casos em que eu ajudei pessoas a saírem de depressão profunda, como eu disse no começo da live. Então você consegue sim, rapidamente, dar força mental, força interior para uma pessoa através do movimento corporal. E se você usar, se você conseguir colocar a sua estrutura de raciocínio, a sua estrutura de pensamento, né, na direção desses mesmos sentimentos, aí já era. Como é que você muda? Uma dica, como é que você muda a estrutura de pensamento?
Primeiro, como é que você sabe que a estrutura de pensamento pode estar te prejudicando a sua vida ou pode estar facilitando a sua vida? Você sabe pelo vocabulário que a pessoa usa, pelas palavras que a pessoa usa e pela intensidade nas palavras que ela usa. Se uma pessoa geralmente ela responde com palavras de não sei ou quem sabe, essas palavras que são evasivas, que tiram a responsabilidade dela, essa pessoa está doente emocionalmente, tem uma estrutura de raciocínio que não faz ela evoluir como poderia, porque ela é vítima das situações. Por isso que eu tenho o lema, você não é vítima, você é solução. A partir do momento que você aprende a lidar com o seu corpo e com a sua estrutura de pensamento, você nunca mais é vítima. Você sempre é a solução da sua vida e você também vira referência para as pessoas que te conhecem, que elas começam a querer pensar do mesmo jeito, né? Então, quando você começa a perceber a estrutura de linguagem da pessoa, o vocabulário, por exemplo, se uma pessoa, a palavra não sei, ela não existe na vida real. A palavra não sei deveria ser banida, a frase, né, as duas palavras, não sei, deveria ser banida da face da terra, porque ela não existe no mundo real. Porque não saber é simplesmente não ter procurado saber, não ter ido a fundo para saber, não ter estudado para saber, desistir de ter sabido. Então a palavra não sei, ela é só uma desculpa para não continuar procurando a saber. Essa palavra não existe no meu dicionário, não sei. Pode existir, não quero saber. Ou então pode, porque aí eu me responsabilizo, eu não quero saber. Mas não sei, não, peraí, não, isso daí eu não sei. Não, peraí, isso daí eu não quis saber, eu não estudei a fundo, eu não fui atrás, porque se eu for eu vou saber. Então quando uma pessoa fala muito não sei, a estrutura de pensamento, de construção de pensamento dela está corroída. Ela está corroída. Então eu já sei que vai ser mais difícil. Então tem que trabalhar muito o vocabulário das pessoas. Muito a estrutura que forma o pensamento e forma o raciocínio para chegar a conclusões. Você tem que trabalhar isso. E aí é uma coisa muito lógica. Quando você percebe a estrutura de formação de pensamento das pessoas e quando você percebe os movimentos que a pessoa produz, você já tem naturalmente, olá, tudo bem? Você já tem naturalmente já fecha um diagnóstico do futuro dessa pessoa. Porque se a pessoa tem um corpo que ela não domina, que ela não usa para criar emoções fortes, para criar resistência emocional, força interior, para poder lidar com as adversidades da vida, se ela não sabe usar os movimentos para regular as emoções, e se ela ainda tem uma estrutura mental, uma estrutura de raciocínio, que forma um raciocínio com um vocabulário que não é promissor, que não é fortalecedor, essa pessoa ela já está com o destino traçado. E por mais esperança que você dê para ela, por mais questões que você coloque no mundo mental dela, falando com ela, conversando só, ou então tentando falar que não é assim, que não é assado, ela sempre vai ter recaídas. Ela nunca vai ter a força, vai ter sempre que ter uma muleta. Vai ter sempre que ter alguém lá para segurá-la, porque ela vai cair frequentemente. E quanto pior é o vocabulário, quanto mais o vocabulário é tendencioso a sentimentos de impotência, de vitimismo, de não solução, de não força, né? E quanto mais o corpo dela é inconsciente nos movimentos, mais essa pessoa está afundada em quedas emocionais. Ou seja, totalmente desimunizada emocionalmente. Não tem imunidade nenhuma emocional. Qualquer gripe emocional vai fazer com que ela caia, com que ela não chegue a se levantar. E quando alguém vai lá e fala alguma coisa bonita, então quando ela vê um sol, que ela fica maravilhada, ou então quando ela ganha um presente, quando ganha um elogio, aí ela dá uma subida. Mas sobe pouco, porque lá dentro ainda o copo está cheio. Está cheio de questões que não deixam ela se fortalecer. Porque as forças só vêm dela mesma. A sua força só vem de você mesmo.
A sua força interior não vem de ninguém, de nenhum elogio, de nenhum like, de nenhum beijo, de nenhum abraço, né? Isso são confortos, isso pode te ajudar. Mas se lá dentro você não tem a sua força interior, isso vai só diminuir o seu sofrimento. Mas quando você estiver diante de uma pandemia, de uma situação que te coloque numa real situação de perigo ao seu emocional, você cai. Então por isso que o que eu coloco e o que eu ensino é as pessoas a serem imunes emocionalmente. E imunes de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu ensino as pessoas a usarem o seu próprio corpo e a sua própria estrutura mental para se fortalecer. E por que isso é muito bom, gente? Por quê? Porque você está com você 24 horas por dia. Você está com você 24 horas por dia. Então se você tem alguma coisa em você mesma, que são os seus movimentos, né? O seu corpo, os seus movimentos, suas posturas, e também a sua maneira de se perceber, as palavras que saem da sua boca, você tem 24 horas por dia para poder se fortalecer. Cara, isso é mágico, isso é maravilhoso, isso é uma oportunidade imensa de ser muito feliz. Todos os seres humanos têm isso de graça no seu próprio corpo, na sua própria, né, estrutura, só que ninguém sabe usar. Nós temos que aprender a usar o que a gente tem com a gente 24 horas e teremos até o final da nossa vida, que é o nosso corpo, que são os nossos movimentos, que são a nossa estrutura mental de formar uma solução, um raciocínio. Todos nós temos uma estrutura, uma maneira que a gente usa para lidar com todas as coisas, todas as situações. E aí é que mora a essência da mudança. Para mim, gente, isso é mágico. Para mim, isso é mágico. Para mim, é uma abertura de um mundo de possibilidades. De um mundo de possibilidades. Para que as pessoas elas sofram menos. Para que as pessoas tenham dentro de si a sua força. E ela, quando ela precisar, eu sempre digo que quando nós, né, eu vejo que tem pessoas aí que cuidam de pessoas, que gostam de ajudar pessoas. Quando nós focarmos em dar força para a pessoa se erguer sozinha, a nossa utilidade será para ajudá-las a conquistar objetivos e para ajudar elas a ser cada vez... a gente vai ajudar elas num nível diferente de vida. É muito diferente. É diferente você ajudar uma pessoa que está num nível, sabe, lá, rasteiro lá, que está ruim, né? Você levanta ela, mas ela cai. Você levanta, mas é diferente quando você dá força para ela e você ensina ela a se erguer sozinha. Como se fosse um filho, né? É isso que você quer para o seu filho, né? É isso que você, acho que, né, quem tem filho, quem gostaria de ter filho, é isso que você imagina. Que ele ande sozinho com as pernas. Que ele tenha força suficiente para poder ele lidar com as coisas. E aí, de repente, você só vai ajudar em questões mais elevadas, em questões mais superiores, em questões que serão na atmosfera da felicidade. Aí vai ser melhor para todos nós. Todos nós vamos subir um degrau na escala humana. Então por isso que eu acredito tanto, e acredito muito mesmo, que o corpo e os movimentos e posturas, eles podem fazer uma nova virada na chave humana. Eles podem fazer com que o ser humano entre para um novo estágio de vida. E essa é a hora. Nós tivemos aí esse ano uma crise feroz emocional. Estão falando, todo mundo diz sobre crise financeira e muita gente diz sobre crise emocional também. Mas a crise financeira a gente vai passar, como na história de toda a humanidade, a crise financeira passou. O que fica é a crise emocional. Então nós precisamos não só cuidar da nossa imunidade física, para um próximo vírus que possa vir a ter, tomara Deus que não tenha, mas vai saber, né? Eu estava conversando esses dias,
Até 2020 a gente nunca imaginou que poderia passar por isso. Agora, em 2020, final de 2020, a gente acha que um dia agora, no final em 2021, pode passar por outra. Então a gente nunca sabe. Ou a gente se prepara com uma imunidade física forte, se alimentando bem, cuidando do, sabe, praticando atividade física, fazendo, né, consultas periódicas, cuidando da saúde mental, né, que faz a imunidade. E também temos que cuidar da imunidade emocional, para a gente ser cada vez mais forte para enfrentar as coisas, né? E aí eu vou citar um outro parênteses aqui que eu ia falar, acabei esquecendo. Imunidade emocional, quando eu falo de praticar o corpo, regulação de emoções, das emoções e fortalecimento das emoções através do movimento corporal, não é praticar academia de musculação, não é praticar atividade física, não é correr, não é fazer ginástica, não é nada disso. Isso ajuda muito, muito a imunidade física, isso ajuda também, alguns hormônios são liberados para ajudar também no mundo mental, para te dar uma abastecida no mundo mental, ajuda bastante. Eu acho que todo mundo deveria praticar atividade física, mas não é isso que eu estou falando. Quando eu falo em você mandar nos seus movimentos, fazer o movimento correto que te dê uma força emocional, não é atividade física. Por exemplo, quase todos os dias eu faço uma caminhada de regulação de emoções. Não é uma caminhada para eu ganhar cardio, não é para eu ficar perder peso, não é para eu ganhar força, não é. É uma caminhada de regulação de emoções. Então eu tenho a maneira certa de pisar, a maneira certa de colocar o meu peito, a maneira certa de olhar, de colocar minha cabeça, de colocar minhas mãos. Eu tenho a maneira certa de andar para que eu regule as minhas emoções. Aí, consequentemente, eu também estou praticando atividade física, mas não busco atividade física. Eu pratico atividade física em segundo plano, porque o que eu estou buscando é a regulação das emoções. Eu vou contar uma historinha para vocês que teve uma época na minha vida que eu precisei emagrecer 30 quilos. Parece que não, né? Mas eu tive que emagrecer 30 quilos, porque eu praticava muita atividade física. De repente eu parei de vez e fiquei 10 anos numa empresa, que eu montei uma empresa, e parei 10 anos e parei com a atividade física. Então eu engordei muito rápido, porque eu praticava atividade física todos os dias, de segunda a domingo. E de repente eu parei de vez. Então eu engordei muito rápido, né? Então eu em 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, eu peguei 30 quilos a mais. E eu precisava queimar. Então como eu gosto muito de estudar e para mim não existe coisa que eu não consiga aprender, a não ser que eu não queira, falar, eu não quero pagar o preço de aprender isso. Então vou deixar de lado porque para mim não dá pagar o preço de aprender isso. Mas se eu quiser pagar o preço eu vou aprender. Então para mim não existe isso. Então na época eu fui estudar tudo sobre o corpo humano em relação a queimar gorduras, porque eu estava muito obeso. Uma calça que, né, calça grande, tudo, foi tudo para as alturas, né, o meu manequim, né? Então eu comecei a estudar tudo sobre perder peso, tudo. E aí eu percebi que pelo meu corpo eu sou denominado como endomorfo, que é um tipo de corpo, né, que é uma estrutura corporal que acumula mais gordura mesmo comendo pouco, né, e tem que gastar muita energia para poder queimar. Tem que gastar muito, então os meus exercícios têm que ser muito intensos. Então aí o que eu fiz? Eu fui para academia e comecei a fazer exercícios intensos. Só que eu não fui para academia para malhar o exercício intenso. Eu fui para academia e fui fazer regulação de emoções. Então eu usava a esteira, por exemplo, que todo mundo não consegue fazer, eu usava a esteira para regular a emoção. Então eu tinha uma maneira de andar na esteira, de andar rápido na esteira, que aquela meia hora de esteira para mim era uma maravilha. Porque eu usava a esteira para regular a emoção e não para ficar caminhando para queimar caloria. E, consequentemente, eu aquecia o meu corpo e eu queimava as calorias que eu precisava naquele momento. Mas eu não estava na esteira para queimar calorias, eu estava na esteira para regular a emoção e eu queimava. Então tem uma maneira especial de fazer isso. Quando eu ia levantar um peso, por exemplo, eu usava a consciência corporal também para regular a emoção no levantamento do peso que eu precisava. E aí eu conseguia ter força emocional para suportar, né, conseguir fazer o que eu precisava fazer, que eram treinos intensos demais. Eu precisava de força emocional para fazer isso, né, porque era muito intenso. E eu consegui emagrecer os 30 quilos em cerca de 5, 6 meses. Eu consegui emagrecer os 30 quilos
Mudei a alimentação, é claro, e pratiquei as atividades que eu tinha que praticar, consegui emagrecer. Mas veja, eu pratiquei atividade física não pela atividade física, mas eu usei os meus métodos de regulação de emoção na hora que eu estava praticando atividade física. Aí aquilo foi uma maravilha. As pessoas dizem que não gostam de fazer academia. Para mim foi uma beleza, porque eu não estava fazendo academia. Estava regulando minhas emoções quando eu estava me movimentando dentro da academia. Qualquer coisa que eu fazia, eu andava pensando na minha prática de regulação de emoções, que eu movimento o corpo de uma maneira diferente. Não é? Eu penso no corpo de uma maneira diferente. Eu não uso o meu corpo. Eu degusto o meu corpo para fazer o movimento. Eu sinto todas as minhas partes e comando todas as partes do meu corpo, e isso é um treino, isso é um método. Né? Então aí eu consegui emagrecer os 30 quilos, eu consegui fazer academia, eu consigo hoje se eu quiser, né? Mas eu não pratico atividade física. Eu pratico atividade física como segundo plano. O que eu faço, eu movimento o meu corpo para regular emoções, para fortalecer o meu mundo mental. Então, a minha caminhada é assim, né? A minha caminhada é desse jeito. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que se você pratica atividade física só por praticar atividade física, vai ser mais difícil praticar atividade física, porque a maioria das pessoas não gostam de academia, e também você está perdendo tempo de não fortalecer o seu mundo mental se você não souber usar o seu corpo para regular as suas emoções. Vai ser mais difícil e você está perdendo ainda a chance de regular as suas emoções. Tudo isso para quê? Para chegar ao tema da nossa live, que é imunidade emocional. Tá finalizando a live. Gostei muito da presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do assunto, que tenha aberto um mundo de possibilidades na cabeça de vocês, na mente de vocês. Eu só vou revisar 2 fatores super importantes para você ser forte emocionalmente e ter grande imunidade para qualquer dificuldade na sua vida. 2. O primeiro, regulação dos movimentos através regulação das emoções e fortalecimento da sua mente através do movimento corporal e das suas posturas no dia a dia. O segundo, tem que conhecer a estrutura do seu pensamento. Como é que você forma pensamento? Como é a fórmula que a sua mente usa para formular pensamentos e para chegar a soluções ou não das coisas. Tem uma estrutura que todo mundo usa. Qual é a sua? Depende das palavras que você usa. As suas palavras dizem qual é a sua estrutura de pensamento. Eu digo para vocês, um ser humano que trabalha estrutura de pensamento, mudando o vocabulário se for preciso, para ganhar força mental, e um ser humano que cuida de regular as suas emoções para ganhar força mental através dos movimentos, é um ser humano totalmente imune emocionalmente falando. Pode vir o que quiser do outro lado, que não vai entrar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou dar mais uma live terça-feira às 20h20 vou dar outra live. E aí eu vou pensar num tema muito especial para vocês, tá bom? Terça-feira então 20h20 a próxima live. Espero que vocês tenham gostado. Cuidem do seu corpo, cuidem dos seus movimentos, comandem os seus movimentos, intensidade, maneira de se mexer. Gostou, Liliane? Gostou? Foi diferente hoje? Foi melhor? Diz aí nos comentários, depois você fala para mim o que você achou. Que legal, que bom. Espero que tenha aberto mais um mundo de possibilidades para que com esse carinho que você tem pelas pessoas que você cuida, que você atende, você possa ter mais ainda a possibilidade de ajudá-las. Espero mesmo. Então, se vocês puderem depois no vídeo, colocar nos comentários do vídeo, quando tiver postado no Instagram, colocar lá o que você mais aprendeu nessa live. Coloca o que você mais achou legal, qual foi a parte que você mais gostou, né? Você é um aprendiz, né? Você é um aprendiz. Eu também sou, eu também adoro aprender. Os aprendizes vão longe, né? Então, coloque nos comentários o que você mais gostou, o que mais te marcou nessa live. O que mais tocou no seu coração. Coloca para mim, se você puder, me ajuda colocando nos comentários, que aí eu vou me direcionando para cada vez poder dar mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado, gente, e até terça-feira às 20h20. Todo dia eu estou postando coisa aí no Instagram para poder todo mundo saber que o movimento corporal
E agora eu estou falando também de estruturas mentais, faz o ser humano muito mais completo, muito mais feliz e, né, totalmente imune emocionalmente. Tchau, gente. Tchau, tchau.